Delegacia Seccional de Bauru desvenda um esquema de desvio de medicamento de alto custo no Hospital Estadual da cidade. Funcionária é acusada de retirar medicamento usado para tratar nanismo e vender a academias de ginástica. Conscientes desde cedo, estudantes do curso de Engenharia da Unesp ensinam em escolas da cidade os benefícios da energia solar. Caminhada do Bem, organizada por alunos do curso de Relações Públicas da Unesp, arrecada alimentos para doação. Está no ar o Unesp Notícias desta segunda-feira, 6 de março. Hoje pela manhã, a Delegacia Seccional de Bauru revelou um caso de desvio de medicamento de alto custo do Hospital Estadual de Bauru. O crime era cometido por uma funcionária da unidade de saúde. A polícia apreendeu 77 caixas de Ormotrop, medicamento à base de somatropina, hormônio sintético utilizado no tratamento de crianças com problemas de crescimento, como nanismo. Os medicamentos estavam em posse de Valéria Pinto Miranda, de 40 anos. Ela é auxiliar de enfermagem e funcionária da farmácia de alto custo do Hospital Estadual de Bauru. Na última sexta-feira, Valéria e o companheiro Robson Romualdo Leite foram flagrados no estacionamento de um supermercado com 71 caixas do Ormotrop. Outras 6 estavam na residência do casal. Também foram apreendidos um bloco de receituário e um carimbo médico, que seriam utilizados para forjar pedidos do remédio. Valéria e Robson foram encaminhados à delegacia acusados dos crimes de tráfico e associação, peculato e falsidade ideológica, já que para conseguir os medicamentos, a funcionária adulterava o prontuário das pessoas internadas e criava pacientes fantasmas, a quem seriam destinados os medicamentos. A polícia pediu a prisão preventiva do casal, mas o juiz de plantão concedeu liberdade provisória aos dois. A suspeita da delegacia seccional é de que Valéria desviasse o material a pedido do companheiro, Robson. Este fazia contato com academias e revendia o medicamento, utilizado ilegalmente para ganho de massa muscular. O esquema do casal é feito desde 2014 e nestes 3 anos, mais de 1.500 frascos de Ormotrop foram desviados. Na licitação do medicamento feita pelo Estado, cada frasco de Ormotrop é adquirido a R$ 115. No total, Valéria e Robson desviaram quase R$ 175 mil em medicamentos. Sem entrar no mérito da decisão judicial, nós tínhamos representado pela prisão preventiva dos dois para que isso facilitasse o nosso trabalho de investigação e evitasse a destruição de possíveis provas que a gente viesse a buscar durante a instrução criminal. O inquérito prossegue nesse sentido, de tentar identificar outras pessoas envolvidas, se existem outras pessoas que, na verdade, repassavam esse medicamento, e também no sentido de tentar identificar bens que foram adquiridos com o desvio desse medicamento e com a venda desse medicamento. O inquérito tem um prazo agora mais longo para ser concluído, porque os indivíduos estão em liberdade, mas prossegue na DISE com esses objetivos. Este início de semana deve continuar chuvoso em Bauru. O tempo volta a ficar mais firme depois de quarta-feira. Os detalhes no boletim do IPMET. Esse começo de semana começou nublado, com chuvas, né? Está chovendo em um monte de locais do estado de São Paulo. Começou a chover agora na região de Bauru, porque está passando uma frente fria pelo Oceano Atlântico, à altura do litoral de São Paulo. E essa passagem dela favorece a formação de nuvens e de chuva. Isso vai persistir amanhã também. Entre quarta e quinta o sol abre, a temperatura fica bem elevada e também até sexta-feira a temperatura vai ficar elevada. Entre quarta e quinta também ainda há previsão de chuva, mas serão chuvas de curta duração em poucos pontos no estado de São Paulo. E na sexta-feira não tem previsão de chuva. A partir de agora, né, as temperaturas mesmo vão ficar em torno de 20 graus até quarta-feira e à tarde chegando a 30 graus e quinta e sexta entre 32 e 33 graus e 21 graus bem cedinho. A
terça-feira deve ter chuvas a qualquer hora do dia em todas as regiões paulistas. Em Bauru, a umidade do ar agora é alta, está em 70%. Os ventos sopram a 4 km por hora. Hoje a temperatura variou pouco, foi dos 21 aos 29 graus. Nesta terça, a mínima prevista deve ficar em 20 e a máxima em 32 graus. Depois do intervalo, a gente conversa com o professor da Unesp, Zeca Marques. Ele comenta o recente rompimento de 2 clubes da primeira divisão com a rede que monopolizava as transmissões esportivas no Brasil, além de outras polêmicas do futebol. E ainda hoje você vai conhecer um projeto da Unesp que mostra os benefícios da energia solar para alunos da rede pública de ensino. Voltamos já já! No último dia 1º de março, o futebol teve um dia histórico no Brasil. Pela primeira vez, 2 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro romperam com a rede que monopoliza as principais transmissões esportivas no Brasil e transmitiram o jogo na internet, via YouTube. Para falar sobre esse assunto e outras polêmicas recentes do futebol, a gente recebe o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O jogo em questão, né, Zeca, foi o clássico paranaense entre Atlético e Curitiba, que foi transmitido via streaming. Para você, foi um marco romper com a maior rede de televisão e transmitir esse jogo pela internet? Bom, foi um marco, até porque envolve uma rivalidade muito forte do futebol brasileiro, nesse caso regional, dentro do estado do Paraná, que são o Curitiba e o Atlético. É incomum que 2 equipes com tanta rivalidade tenham chegado a um acordo, inclusive financeiro, né, esportivo e financeiro. E acho que é um marco porque pela primeira vez houve uma ação concreta no sentido de que se interpusesse algum tipo de rejeição, oposição ao modelo que está aí. Esse jogo, na verdade, era para ter acontecido 10 dias antes, né, num domingo. Eles foram impedidos no início, então? Foram impedidos por uma determinação da Federação Paranaense de Futebol, né? É bom deixar claro que se trata de um campeonato estadual, campeonato paranaense. E eu acho que isso tem como consequência o fato de que a própria emissora, a Rede Globo, que detém os direitos de transmissão no futebol brasileiro, ela vai repensar um pouco as negociações, vai repensar esse modelo de negócio, vai repensar a sua postura diante do tratamento que ela vai conceder aos clubes brasileiros, os clubes que pelo menos estão na primeira divisão, que são aqueles que mais têm se movimentado para tentar rever esse modelo de negócio. Agora, o que a gente não pode deixar claro também, de citar, é que abandona-se uma grande empresa, um grande conglomerado de mídia, que é as organizações Globo, e parte-se logo em seguida para acordos com outros grandes conglomerados, né? Então, o Esporte Interativo, que é um dos players, né, para usar um termo do mercado, um dos players envolvidos com as possíveis alternativas, ele tem por detrás do Esporte Interativo, esse canal fechado aqui no Brasil, ele tem por detrás um grande grupo que é o Grupo Turner. Deixar de transmitir para a Rede Globo e usar plataformas de grandes grupos de mídia, como o Facebook e o YouTube, da mesma maneira é sair de uma plataforma, que é a transmissão televisiva, para outra plataforma que também está nas mãos de grandes grupos, grandes conglomerados midiáticos. A questão é uma briga de gigantes, é uma briga em que não me parece haver mocinhos, e todos querem, obviamente, fazer do futebol um grande meio de enriquecimento e de cativar o público em função das transmissões. A gente tem os números dessa transmissão. Juntos foram, entre torcedores do Atlético e do Curitiba, as visualizações foram 600 mil. No Facebook, o alcance foi ainda maior, eles tiveram mais de 3 milhões de visualizações. Do ponto de vista, um jogo que chegou até o seu torcedor, foi eficiente essa transmissão? Foi eficiente. Esses números também têm que ser um pouco relativizados, porque não imagino que esses milhões de pessoas tenham acompanhado 90 minutos da partida do começo ao fim. Mesmo nas transmissões televisivas, é raro que alguém fique 90 minutos com os olhos pregados à televisão, a não ser que seja bastante fanático, muito interessado com o jogo, mas é comum a pessoa, às vezes, se distrair, fazer alguma coisa dentro de casa, depois volta para frente da televisão. Agora, na internet, eu acho que é muito difícil alguém ter permanecido tanto tempo
Outro tipo de consumo. Porque outro tipo de consumo, até pela função da interatividade, dos hiperlinks que a internet favorece, é óbvio que as pessoas devem ter navegado por outros sites, talvez mantendo o áudio ligado e acompanhando vez ou outra algum lance. E aí a questão é, isso tudo tem um envolvimento de patrocinadores, que querem ver as suas marcas expostas, seja lá qual for o tipo de plataforma em que o jogo vai ser transmitido. Essa forma da internet, que permite uma dispersão muito grande, vai ser efetiva para os patrocinadores? Então, esse modelo eu acho que é interessante porque ele começa a mexer num grande imbróglio para o qual a gente não tem grandes soluções no momento, pelo menos no Brasil. Se a gente pensar como é que é a transmissão via streaming, né? Streaming é você acompanhar ao vivo, né? Não precisa baixar o arquivo para poder assistir. Então, via streaming no Brasil é uma coisa. Na Europa e nos Estados Unidos, em que as bandas de transmissão da internet são outras, é muito diferente. Então, aqui no Brasil, eu fico pensando, meu pai jamais poderia assistir a um jogo desse pela internet, porque ele sequer tem o hábito de acessar a internet, seja pelo computador, por um tablet, por um dispositivo móvel como o telefone. Pessoas que não têm acesso e familiaridade com a internet vão continuar ainda reféns das transmissões tradicionais, pela televisão ou pelo rádio. A gente sempre se esquece do rádio, né? Que também é muito acionado ainda, né? Tem um poder de penetração gigantesco. E acionado até pelos portais de internet, né? O rádio se dinamizou muito com a internet, porque a gente não precisa mais das frequências das ondas magnéticas para poder ouvir a transmissão. No caso da Liga Nacional de Basquete, Zeca, que os dois modelos estão convivendo, que é a transmissão tradicional, mas também tem a transmissão pela internet, com a estrutura igual à da televisão, com comentarista, narrador. Nesse caso, seria para abrir as possibilidades mesmo de o torcedor ter acesso àquele jogo? Ter acesso àquele jogo, e o basquete talvez partilhe de uma outra questão. Ele tem muito menos exposição nas grades das televisões abertas do que o futebol. Mais restrito. Então, se eu quero acompanhar o Bauru Basquete, por exemplo, e sei que não tenho possibilidade de assistir a um jogo da equipe num canal aberto, não tenho a disponibilidade de um canal fechado, eu assisto a essa partida pela internet. Então, o basquete vai ter um público um pouco diferente, mais segmentado do que o futebol, que é um público muito mais de massa no caso do futebol do que no caso de uma liga como o NBB. Mas eu acho que isso demonstra as múltiplas possibilidades que as transmissões esportivas têm diante das novas tecnologias. E é interessante perceber também que o próprio Grupo Globo detém uma plataforma de internet. Ela tem plataformas de portais, de sites, inclusive o Globo Play, que é uma forma de você assistir conteúdos da emissora via internet. É o mesmo grupo chegando de outra forma. É o mesmo grupo, né? Então, eu acho que isso incomoda, obviamente, quem tem que incomodar, e fico curioso para saber qual é a solução que os dirigentes, as entidades que organizam o esporte no Brasil vão tomar daqui para frente. Eu acho que tudo fica ainda num campo muito cinzento, a gente não sabe quais serão os próximos passos de todos esses agentes envolvidos. Voltando para o universo do futebol, eu quero aproveitar a presença do Zeca para comentar uma outra polêmica recente. Na rodada do fim de semana, a gente teve a final da Taça Guanabara e os times tiveram que entrar na justiça porque havia determinação de um jogo de uma torcida só. E aqui no Campeonato Paulista, os 4 clubes grandes têm essa determinação. Se é clássico, é jogo de uma torcida só. Eu queria saber o que você pensa sobre essa determinação que restringe o acesso do torcedor ao time. Bom, eu cresci, né, quando era garoto, na minha infância, adolescência, todos os clássicos em São Paulo tinham estádios divididos com as torcidas dos clubes que faziam os clássicos, né? Mesmo quando era num estádio particular como o Morumbi, que pertence a São Paulo, vários jogos entre São Paulo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras tinham às vezes mais torcida da equipe visitante, né, no caso o Palmeiras ou São Paulo, ou Corinthians ou Santos, do que o próprio tricolor. Isso no Rio de Janeiro tem uma outra configuração, porque desde 1950 a tradição de jogos grandes no Rio era usar o estádio municipal, o estádio Maracanã. E um estádio municipal ele tem que atender, obviamente, de maneira equânime ao cidadão, ao público da cidade. Quando a gente tem um modelo em São Paulo de grandes estádios particulares, hoje, por exemplo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo têm grandes estádios. Então isso provocou, na nova gestão do futebol brasileiro, a ideia de que o mandante tem a preferência e a precedência na aquisição de ingressos. O visitante vai ficar com a carga limitada de 5%, 10%,
varia de país para país, para que possa acomodar a torcida visitante. Esse modelo em São Paulo que vigora agora de haver torcida única, para mim é uma falência do poder público, é uma falência da segurança pública, é uma falência da própria Federação Paulista de Futebol não conseguir administrar um jogo em que dois torcedores de equipes adversárias possam sentar na mesma arena esportiva para poder acompanhar a partida. Então felicito o Flamengo e o Fluminense porque conseguiram chegar a um consenso e fazer um jogo que é no estádio público, mas que é administrado por uma equipe específica que é o Botafogo. A questão interessante seria se esse jogo final no Rio fosse entre o Botafogo e um dos outros adversários. O Botafogo cederia também? Imagino que sim. Que eles estão, teoricamente, no território neutro. Sim, é que o Botafogo acha que o estádio agora pertence a ele porque ele administra por uma quantidade de anos. Na Europa, é interessante perceber que essa discussão não se coloca, porque o mandante sempre tem a carga maior dos ingressos e o visitante vai ficar com o percentual que lhe é dedicado por meio de regulamentos. Esperemos que aqui em São Paulo a boa vontade de todos prevaleça para que a gente possa fazer jogos com torcidas dos dois clubes envolvidos. Certo, Zeca. Muito obrigada por suas reflexões aqui. Eu que agradeço. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Um projeto desenvolvido por estudantes do curso de Engenharia Elétrica da Unesp de Bauru leva a energia solar para dentro das escolas. É o Gerasol, uma iniciativa que visita as escolas estaduais da cidade para falar dos benefícios de uma fonte renovável de energia. O sol que ilumina o dia é o mesmo que faz os alunos da Escola Estadual Professor Moraes Pacheco pensarem em novas formas de geração de energia. O projeto Gerasol ensina esses conceitos e desenvolve atividades para as crianças aprenderem brincando. A Rayane prestou atenção na palestra e vai compartilhar os ensinamentos. O mundo precisa de energia e talvez se você aprender sobre esse assunto você pode ajudar. O projeto surgiu depois que pesquisas feitas pela universidade apontaram o interesse da população em saber mais sobre fontes de energia. O Gerasol é itinerante e contempla os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Eles são mais receptivos, porque nós conseguimos motivá-los através de brincadeiras. Então, nos parece bastante interessante a maneira como eles recebem a nossa visita, como eles interagem com os nossos estudantes da faculdade e também como eles levam essa mensagem ao público externo, que é o nosso principal objetivo. O projeto está em atividade há 3 anos e já foi apresentado para quase 800 crianças. Pedro é estudante de engenharia elétrica e voluntário do projeto. Ele percebe que a iniciativa impacta o dia a dia dos alunos e abre a possibilidade para que eles incentivem o uso de equipamentos com fonte solar. Eles vão poder agora observar, por exemplo, a gasolina do carro deles, que não é uma energia tão boa quanto a solar. Então eu acho que eles conseguem gerar esse senso crítico neles e poder sempre estar incentivando eles a, se possível, optar pela energia solar. Nas pequenas coisinhas do dia, como um carregador de celular, como um painel solar na casa, eles sempre estão, pai, vi isso aqui na escola, acho interessante. Então eu acho que eles sempre vão estar se motivando. Anderson é o aluno bolsista responsável pelo Gerasol. Para ele, a maior luz que o projeto pode dar é a da conscientização. A energia solar não é só para beneficiar o planeta, é para eles também. A conta acaba vindo mais barato. Isso é um dos objetivos da gente, mostrar para eles que a conta pode vir barato, eles podem ajudar o planeta e todo mundo pode se beneficiar dessa matriz energética. E para que a conscientização não seja apenas teórica, as crianças têm a parte prática. Elas pintam desenhos que vão estampar um carro, movido à energia solar. Na hora que o sol bater aqui em cima, ele vai gerar eletricidade, que vai gerar o motor. E o motor vai gerar a rodinha, que vai fazer o carro andar. O equipamento faz a diversão dos estudantes. Momentos como esse trazem alegria tanto para os alunos quanto para os universitários que participam do projeto. Eles dão sempre um retorno muito positivo para a gente, eles dão ideias, eles dão sugestões, eles sempre estão querendo aprender cada vez mais. E essa pergunta, essa interação que eles têm comigo faz com que eu sempre busque querer saber mais, para poder sempre falar mais para eles e poder haver essa troca interessante que tem entre a gente. Em matéria de energia solar, a Isabel já tira tudo de letra. Aprendeu a importância desse tipo de energia e reconhece os benefícios para o meio ambiente. Das 3 formas de gerar energia, a do sol é a melhor, por causa que as outras fazem mal aos animais, ao ambiente, ao ar. E se alguém perguntar sobre o assunto, ela já sabe o que dizer. As pessoas precisam saber, né? Porque para parar de machucar o meio ambiente, porque daqui a pouco não vai ter mais jeito.
Alunos do curso de Relações Públicas da Unesp também saíram da sala de aula para pôr em prática o que aprenderam. Eles organizaram uma caminhada solidária neste domingo na Avenida Getúlio Vargas. Saúde e solidariedade se uniram na manhã do domingo. A Caminhada do Bem foi promovida por estudantes de Relações Públicas da Unesp. A intenção é ter a experiência de organizar um evento, um dos conhecimentos necessários na profissão. Aliado ao aprendizado, o objetivo também é oferecer algo que traga benefícios aos bauruenses. A gente tem uma disciplina que chama Gestão de Eventos, da professora Ana Volpato, e o trabalho final da disciplina é fazer um evento. Então, por que não uma caminhada que pode ajudar tanto no bem físico, na saúde, quanto as pessoas, através das doações de alimentos, ajuda a população de Bauru, e também uma forma de interagir os estudantes da Unesp e a população de Bauru, que todo mundo fala que eles não se integram. Eu acho que para essa disciplina de gestão de eventos é muito importante para eles saírem da teoria e de fato poderem trabalhar habilidades. Então, o trabalho em grupo, a liderança, a gestão de crise, que em um evento acontece muito, acho que foi bem importante para eles entenderem os conceitos, como eles de fato acontecem. Assim. Para se inscrever, os participantes precisaram doar apenas 1 quilo de alimentos. Para começar as atividades, um aquecimento animado e sorteio de brindes. Antes mesmo do dia da caminhada, os estudantes arrecadaram mais de 200 quilos de alimentos. Eles vão ser doados para o Fundo Social da Prefeitura e para a ONG 1%. É sempre bom estar ajudando as organizações, que é algo muito necessário aqui. Nós, como estudantes da faculdade, Unesp, dando esse retorno pela cidade. Além da solidariedade, os alunos quiseram incentivar a aproximação entre universidade e comunidade. Por isso, a caminhada foi aberta para toda a população. Excelente! Eu acho que traz benefício a todos, né? Principalmente a sociedade. A Jussara também aprova esse tipo de evento. A caminhada já faz parte da rotina dela e dessa vez ela quis aproveitar a agitação que os universitários criaram no ambiente. Os alunos, eu percebi aqui a primeira vez que eu vim que eles são super bem acolhidos, né? E uma cidade universitária tem que interagir com o povo da cidade. Eu acho que as pessoas desconhecem um pouco a universidade por conta dessa distância mesmo e a gente precisa aproximar e dar uma retribuição social, porque a gente está lá porque a gente consegue investimento público, então a gente precisa devolver para a sociedade e é isso que eles estão fazendo aqui hoje. Tempo nublado e vento fresco deixaram a caminhada ainda mais agradável. Os participantes percorreram todo o calçadão da Avenida Getúlio Vargas. E para encerrar, mais atividades de integração e alongamento oferecidas pelos integrantes da Ativos, empresa júnior do curso de Educação Física da Unesp. O Unesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso conteúdo no site da TV Unesp ou na página do Facebook. Até amanhã às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.